Eu venho-vos falar da transmissão do vírus ébola. Na maior parte dos casos, e sobretudo em contexto natural, o vírus ébola não é normalmente transmitido pelo ar, como por exemplo são a maior parte dos vírus que nos causam infecções do trato respiratório, não é transmitido pela água, não é transmitido através da picada de insetos como os mosquitos ou outros artrópodes hematófagos, nem a sua transmissão está associado ao consumo da maioria dos alimentos, sobretudo se devidamente preparados e cozinhados. Apesar da transmissão do ébola não estar associada normalmente nas cadeias de transmissão entre humanos ao consumo de alimentos, deve, no entanto, evitar-se todos os alimentos que tenham sido diretamente preparados por indivíduos sintomáticos infectados com o vírus. Deve, no entanto, realçar-se que alguns casos de transmissão zoonótica, ou seja, de um eventual reservatório animal para o homem, foram já associadas ao consumo da chamada carne do mato, em particular ao consumo de morcegos e primatas. Não será necessariamente a ingestão destes alimentos potencialmente contaminados que determinará a transmissão do vírus ébola aos humanos, porque se pressupõe que o calor seja suficiente para destruir o potencial infeccioso desta carne eventualmente contaminada, mas será o contacto com o sangue ou as vísceras destes animais contaminados durante a sua preparação que determinará a possibilidade destes vírus virem a ser transmitidos ao homem. Não é conhecido ou não é claro até hoje qual ou quais são os reservatórios naturais dos ebolavírus na natureza. No entanto, há algumas evidências, como por exemplo a elevada seroprevalência de anticorpos anti-ebolavírus em algumas espécies de morcegos frugívoros e o facto de, em algumas destas espécies, ter já sido possível amplificar e identificar sequências genómicas do vírus, apontam para que algumas espécies de morcegos frugívoros sejam então os reservatórios naturais do ebolavírus. Adicionalmente, e como prova para que estes filovírus possam ser mantidos na natureza por diferentes espécies de morcegos, realçamos o facto de que em raposas voadoras da espécie Rosetus aegyptiacus foi já de facto possível isolar um outro filovírus evolutivamente aparentado com o vírus ébola, denominado vírus de Marburg. Devo ainda realçar que, sendo estas 4 espécies os reservatórios naturais dos ebolavírus ou não, o facto é que a sua distribuição geográfica coincide com a região no continente africano onde foram reportados um maior número de casos. E esta região corresponde aos ambientes florestados da África Equatorial, na região ocidental e central, especialmente na região nordeste e central da bacia do Rio Congo. Como disse anteriormente, se são os morcegos os hospedeiros naturais dos ebolavírus ou não, resta ainda a esclarecer, mas há um facto adicional que aponta nesse sentido, e é o facto de que os morcegos, quando infectados com o ebolavírus, não parecem demonstrar, como seria de esperar de um hospedeiro natural, qualquer sintomatologia associada à infecção. Não se sabe igualmente como é feita a manutenção destes ebolavírus nas populações naturais de morcegos, sendo que esta manutenção pode ser feita regularmente, portanto, os morcegos podem replicar continuamente os ebolavírus e mantê-los assim nas suas populações, ou esta replicação pode ser potenciada, estimulada pontualmente em situações fisiológicas que ativem a replicação viral, como por exemplo algumas situações de stress associadas, por exemplo, a uma alteração na fonte do alimento, à gravidez ou, por exemplo, à existência de potenciais outras co-infecções com outros agentes potencialmente patogénicos. Apesar de, até ao momento, algumas espécies de morcegos frugívoros serem apontados como potenciais hospedeiros naturais dos ebolavírus na natureza, resta ainda esclarecer se apenas estas ou outras contribuem para esta manutenção destes vírus em contexto natural.
Em particular, resta a esclarecer se outros mamíferos, como por exemplo os porcos, podem ou não servir de reservatórios de amplificação ou de hospedeiros, de amplificação destes vírus, permitindo que a sua manutenção ou a sua passagem do ambiente silvático para o ambiente urbano seja facilitada. Quando modelos matemáticos que se baseiam numa série de parâmetros biológicos, epidemiológicos ou climatéricos são utilizados para prever qual a região ou quais as regiões no continente africano onde deverá ser maior o risco da transmissão do vírus Ebola, tal como aparece aqui representado a vermelho neste slide, esta área de potencial risco de transmissão de um contexto zoonótico para as populações humanas abrange uma grande região no centro da África, inclusive na África Ocidental, e inclui países aqui marcados a linha contínua, onde já foram declarados surtos de ebola e inclusive outros aqui indicados por esta linha atracejado, onde nenhum surto de ebola foi até hoje reportado. Estas regiões a vermelho servem de lar a vários milhões, cerca de 22 milhões de pessoas que podem vir a servir de hospedeiros ao ebola vírus, portanto são alvos para a transmissão zoonótica destes ebola vírus ao homem e, uma vez infectados, podem potenciar um aumento do número de casos em humanos, levando até que cerca de 630 milhões de pessoas possam estar em risco de infecção. Devo, no entanto, salientar que as semelhanças ecológicas associadas aos locais onde é maior o risco da transmissão zoonótica ao homem são essencialmente as mesmas por toda esta região do centro da África, sendo que a dimensão dos diferentes surtos é muito provavelmente determinada pelos padrões de transmissão entre pessoas infectadas do que propriamente por um aumento da área geográfica que cobre o nicho ecológico ocupado por estes vírus. Se os ebola vírus têm um impacto direto na saúde humana, este não é, no entanto, restrito à saúde humana. Em vários locais da África Equatorial, em cerca de 50 locais, foram já encontrados diferentes espécies animais infectadas com ebola vírus, sendo em particular 3 delas, os gorilas, os chimpanzés e alguns antílopes de pequeno porte, particularmente sensíveis aos efeitos nefastos da replicação viral. Em particular, no caso dos grandes símios, a sua sensibilidade à replicação destes vírus é de tal modo elevada que se crê que nestes últimos anos os ebola vírus tenham inclusive contribuído para a diminuição significativa do número de elementos, quer de gorilas, quer de chimpanzés, que constituem as suas populações naturais. Devo ainda acrescentar que, muito provavelmente, este efeito tem sido amplificado nos últimos anos como resultado das repetidas incursões humanas nos ambientes naturais e que eventualmente permitem não só que ebola vírus, mas como muitos outros vírus potencialmente patogénicos, normalmente restritos aos ambientes silváticos, possam ganhar acesso às populações humanas. Como se faz então a transmissão do ebola vírus? Bom, considerando a possibilidade de uma transmissão inicial envolver um reservatório zoonótico, ou seja, animais infectados, normalmente nas cadeias de transmissão entre humanos, a transmissão dos ebola vírus envolve uma exposição de diferentes mucosas a produtos biológicos infectados, a possibilidade desse vírus ganhar acesso aos indivíduos não imunes através de pequenas descontinuidades na pele, por exemplo, pequenos cortes e ou pequenas abrasões, ou então por via parentérica, esta última frequentemente associada a alguns acidentes com objetos como, por exemplo, seringas e agulhas potencialmente contaminados com o vírus. Em todas estas situações, é um contacto direto com o sangue ou outros fluidos corporais potencialmente infectados, como são o vômito, a saliva, o suor, as fezes, a urina, o leite materno ou o sêmen, que determinam a possibilidade de
transmissão do ebola vírus de um indivíduo infectado para o outro. Resta ainda acrescentar que, frequentemente, há um número considerável de infecções que estão associadas a rituais fúnebres, em particular quando estes exigem um contacto direto dos familiares com o defunto, em particular quando existem práticas como, por exemplo, envolver um contacto direto com o cadáver que deverá ser lavado durante estes rituais fúnebres. O contacto direto, por exemplo, das mãos com uma superfície infectada não determina, no entanto, uma infecção per se. O que eu quero dizer é que a pele, se mantiver intacta, ela pode eventualmente funcionar como uma barreira, devendo ser possível eliminar o vírus da pele intacta por uma lavagem exaustiva das mãos com água e sabão, um desinfetante, eventualmente à base de álcool para potenciar o seu efeito. As infecções das mãos ocorrem frequentemente, tal como aqui demonstrado, quando houver pequenas descontinuidades na sua superfície que permitem que o vírus entre diretamente na circulação sanguínea, ou mesmo quando as mãos são utilizadas como veículo para a dispersão viral, ou seja, não servem de porta de entrada, mas de facto conduzem o vírus diretamente à mucosa da boca, à mucosa do nariz ou à mucosa dos olhos. Várias vezes se pergunta, o vírus poderá eventualmente ser transmitido, por exemplo, num contexto de um ginásio, já que pode ser encontrado no suor? Em teoria sim, na prática não. Isto porque, se é verdade que há partículas virais no suor, também é verdade que é bastante debilitada a condição física dos indivíduos infectados, pela que a probabilidade de encontrar alguém infectado num ginásio é de facto reduzida, se não nula. Vezes se pergunta se o vírus poderá ou não ser transmitido durante o aleitamento. E a verdade é que sim. O vírus é secretado ou excretado no leite materno, pelo que a amamentação é desaconselhada quando a mãe se encontra infectada por ebola vírus. Igualmente se pergunta se é possível ou não adquirir uma infecção por utilização de sanitários potencialmente contaminados. E a resposta é potencialmente sim. Isto porque o vírus é excretado em grandes números, quer nas fezes, quer no vômito, pelo que a exposição da mucosa anogenital pode realmente permitir uma infecção por ebola vírus. Finalmente, devo salientar que o vírus também pode ser transmitido de homens infectados a mulheres não infectadas, uma vez que ele pode vir a ser encontrado no sêmen até cerca de 90 dias após o final de um caso de uma infecção sintomática. No final, eu gostava de chamar a atenção para que é desconhecido o papel que, eventualmente, as lágrimas ou a saliva possam desempenhar nestas cadeias de transmissão, uma vez que dos produtos biológicos potencialmente contaminados são provavelmente aqueles onde o número de vírus presente é realmente mais baixo. E, finalmente, se é verdade que os vírus podem contaminar superfícies, também é verdade que a aquisição de uma infecção por contacto apenas com uma superfície contaminada só ocorrerá, ou ocorrerá com maior probabilidade, se houver sobre essa superfície sinais evidentes da sua contaminação, por exemplo, se houver resíduos de sangue, fezes ou um vômito. No final de contas, há uma situação que deve ser particularmente considerada. Os indivíduos sintomáticos são amplamente aconselhados a procurar os serviços de saúde ao nível dos quais lhes poderá ser prestado auxílio. Isto coloca, e especialmente durante os estadios finais da doença, os profissionais de saúde em risco. E isto porquê? Porque é exatamente durante as fases finais da doença que são libertados maior quantidade de vírus nos diferentes fluidos biológicos de uma pessoa infectada. Assim,
Aos profissionais de saúde é amplamente aconselhado o uso de vestuário de proteção individual completo, que inclui botas, que inclui um impermeável de corpo inteiro, que inclui 2 pares de luvas que são fixas ao punho, por exemplo, com fita adesiva, sendo que estes pares de luvas, pelo menos o par exterior, deve ser mudado entre cada indivíduo observado, ou quando a sua superfície ou a sua integridade se encontra comprometida, ou então quando há sinais evidentes de que estão contaminadas. Sobre este fato completo e impermeável deve ser inclusive utilizado ou adicionalmente utilizado um avental que cobrirá o profissional de saúde desde a região do peito até aos pés, e a região da cabeça deve ser completamente coberta por um capacete, um protetor de olhos e um respirador de partículas que efetivamente permita controlar a dispersão do vírus, eventualmente por salpicos que possam atingir a mucosa da boca. Este material deve ser totalmente descartável, pelo menos na maior parte dos seus itens. Alguns deles, como por exemplo as botas de borracha, podem ser eventualmente reciclados, sendo, no entanto, obrigatória a sua descontaminação exaustiva antes de poderem vir a ser reutilizados.